Para muita gente que quer empreender no Brasil, o primeiro passo tem um nome, né? MEI, o microempreendedor individual. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar aqui. Do comecinho da ideia até os desafios que aparecem quando o negócio dá certo e começa a crescer. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, o que é MEI afinal. Depois, quem é que pode ser MEI? Quais são as regras do jogo? E o que acontece se o faturamento passar do limite? E para fechar, a gente olha para o futuro do MEI. Bora lá? Então, vamos começar pelo básico, né? Entender a real função do MEI. Pensa assim, ele foi criado para ser a forma mais fácil de alguém formalizar um negócio pequeno. É a chance de sair da informalidade, sabe? E com isso, claro, vem direitos e um monte de portas que se abrem. E para ter uma ideia do tamanho disso, gente, é muita gente. Olha só, de todas as empresas que estão no Simples Nacional, simplesmente 16 milhões são MEIs. É um número gigantesco. Isso mostra o peso que o MEI tem na nossa economia e, claro, na vida de quem está começando a correr atrás do seu sonho. A palavra-chave aqui é simplicidade. A ideia do MEI foi justamente formalizar aquelas profissões que não têm um conselho profissional, sabe? Tipo, não é para médico, para advogado, é para quem vende roupa, para quem tem um salão de beleza, quem faz artesanato, enfim, a lista é enorme e a ideia é facilitar a vida dessa galera. Beleza, já entendemos o que é, mas a pergunta de $1 milhão é: quem pode ser MEI? Será que todo mundo pode? É isso que a gente vai ver agora, quem entra nesse jogo e quem, infelizmente, fica de fora. Olha que legal essa divisão. Fica bem claro de entender. De um lado, quem pode. Vendedores, prestadores de serviço, até motorista de aplicativo. Basicamente, muita gente. Do outro lado, quem não pode. E aqui as regras são bem específicas. Profissões com conselho de classe, tipo médicos, engenheiros, contadores, advogados, estão fora. E atenção, quem já é sócio ou dono de outra empresa, ou é servidor público, também não pode ser MEI. Agora, atenção aqui, porque isso é super importante. Um ponto de alerta mesmo. Quando alguém vira MEI, está formalizando uma renda. E isso mexe com vários benefícios sociais. Por exemplo, o seguro-desemprego é suspenso. Por quê? Porque oficialmente a pessoa não está mais desempregada. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença também são cancelados, já que se entende que a pessoa está apta para trabalhar. E outros, como o BPC Loas e o Bolsa Família, bom, aí depende. Se a nova renda da família passar do limite, o benefício pode ser cortado também. Então, é algo para se planejar muito bem. Certo, então a pessoa entrou para o sistema, virou MEI. E agora? Agora precisa conhecer as regras do jogo para não ter dor de cabeça. Vamos dar uma olhada nas principais? A regra de ouro, a mais famosa de todas, é essa aqui, o limite de faturamento. Hoje é de R$81 mil por ano. E ó, um detalhe que pega muita gente, é faturamento bruto, ou seja, é tudo que entrou de dinheiro sem tirar nenhum custo, nenhuma despesa. É o valor total das vendas. E aqui tem uma pegadinha que muita gente não sabe. Esse limite de 81 mil é para quem trabalhou o ano inteirinho, de janeiro a dezembro. Se o MEI foi aberto no meio do caminho, digamos em junho, o limite daquele ano vai ser proporcional. A conta é simples, 81 mil dividido por 12 vezes o número de meses que a empresa esteve aberta. Então, cuidado com isso no primeiro ano. Agora, uma regra que pouca gente comenta, mas que é importantíssima, o limite de compras. Pois é, não é só o faturamento que conta. O MEI só pode gastar até 80% do que faturou com a compra de mercadorias e insumos. Então, se faturou os 81 mil, o limite de compras fica ali em 64.800. Passar disso também pode dar problema e levar ao desenquadramento. Fica a dica. Beleza, mas e se o negócio der muito certo e o faturamento passar do limite? Primeiro, parabéns. Isso não é um problema, é um sinal de sucesso. Mas é um sucesso que exige planejamento e ação rápida. Vamos ver o que fazer. E para a gente ver como esse assunto é sério, o número de MEIs que foram desenquadrados, ou seja, deixaram de ser MEI, saltou 30 vezes em 2023 em relação ao ano anterior. 30 vezes. A grande maioria é por estourar o limite de faturamento. Isso mostra que muita gente está crescendo, o que é ótimo, mas talvez não esteja se preparando para isso. Então, o que acontece na prática? Existem dois caminhos dependendo de quanto se passou do limite. O primeiro cenário, mais tranquilo, se o faturamento passou um pouquinho, até 20% do teto, ou seja, faturou até R$ 97.200. Nesse caso, a pessoa continua como MEI até o final do ano, paga uma guia extra só sobre o valor que passou e no ano seguinte vira microempresa. Agora, o segundo cenário é mais complicado. Se o faturamento estourou em mais de 20%, aí a coisa muda de figura.
O desenquadramento tem que ser feito na hora e o pior, ele é retroativo. Ou seja, é como se a empresa nunca tivesse sido MEI naquele ano. Precisa recalcular e pagar todos os impostos desde janeiro como microempresa, com multa e juros. É uma baita dor de cabeça. Ok? Então, para fazer essa transição de MEI para microempresa, a famosa ME, tem um passo a passo, não é automático. Primeiro, tem que comunicar à Receita Federal. Depois, atualizar o registro na Junta Comercial do Estado. Aí vem a escolha de um novo regime de impostos como Simples Nacional. E por último, mas talvez o mais importante, contratar um contador. Daqui para frente, a coisa fica mais complexa e ter um profissional ajudando é fundamental. E essa frase aqui da Mainara Sampaio, que é analista contábil, resume tudo perfeitamente. Lembra que a gente falou do limite de compras? É isso. Não adianta só olhar para as vendas, para o dinheiro que entra. Tem que ter um controle afiado das compras, das notas de entrada, do estoque. É isso que vai manter a saúde fiscal da empresa em dia e evitar problemas lá na frente. E para a gente ir fechando, vamos dar uma olhada no que vem por aí. O MEI não é uma coisa estática, sempre tem discussão rolando sobre o futuro dele. E é importante pensar no crescimento como uma etapa natural da jornada. Então, uma das grandes discussões é sobre aumentar o limite de faturamento. Existem projetos no Congresso para subir esse teto para 140, talvez até 150 mil reais por ano. Seria um respiro e tanto, né? Daria mais tempo para o negócio crescer antes de mudar de categoria. Mas atenção, gente, muita atenção. Isso é só uma proposta. Por enquanto, nada mudou. A regra que vale hoje é a de 81 mil reais. Ponto. Bom, e assim a gente chega ao final. O que fica de tudo isso? O MEI é uma ferramenta fantástica, um pontapé inicial incrível para quem quer empreender. E passar do limite não é um problema. Pelo contrário, é um ótimo sinal. Mostra que a jornada está dando certo. O grande X da questão é se planejar para esse crescimento, estar pronto para o que vem depois. O MEI é o começo. A pergunta que fica é, qual é o próximo passo?